paz do Senhor a todos, nossos irmãos, amigos, ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Bem-vindos a mais uma escola bíblica. Estamos com a nossa revista Igreja, Sua Unidade e a Razão para a Criação da Humanidade. Você está vendo aí. E vamos hoje para a lição de número 15. Estamos aí na semana do nosso Congresso Geral, e a data comemorativa também do aniversário 20 anos do Ministério Restauração, embora o aniversário, a data certa, esteja chegando aí, mas o grande evento que marcou esta data, neste final de semana, foi algo maravilhoso. E hoje estamos aqui então para, dentro deste projeto de Deus, mais uma escola bíblica agora, ministrar juntamente com todos os nossos irmãos. Portanto, são todos, mais uma vez, hoje já na 15ª lição desta revista, deste livro de estudos, que trata sobre os benefícios causados pela unidade na igreja organizada. Antes de começarmos a ministração, vamos estar orando a Deus e convidamos você a estar orando juntamente conosco. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos agora, Senhor, na Tua presença para Te dar graças por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, nós não somos dignos de estarmos diante de Ti, Senhor. Não somos dignos de estarmos num projeto estabelecido pelo Senhor. Oh, aleluia, mas a Tua palavra nos mostra, Senhor, que o Senhor nos escolheu antes que tenhamos escolhido o Senhor nos escolheu. Oh, o Senhor fez um plano, o Senhor projetou algo para a nossa vida, para a vida deste irmão, desta irmã, dessa pessoa que está nos acompanhando agora nesta aula online. Meu Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta hora, Deus, para que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um de nós, de cada pessoa que está nos acompanhando agora, Senhor, de maneira síncrona, online, e aqueles que irão acompanhar no decorrer do tempo, Senhor, no nosso canal oficial. Que a Tua mão poderosa, ó Pai, venha estar sobre a sua vida, que a Tua mão poderosa venha agir no seu coração, venha agir na sua alma, Senhor, venha promover algo novo. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai, nós clamamos a Ti nesta hora. Move as Tuas mãos poderosas, Senhor, e venha fazer coisas grandes para a glória do nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos aqui para os benefícios causados pela unidade da igreja organizada. Na lição passada, nós tratamos sobre os prejuízos que a falta de unidade traz. Falamos muitos aspectos aqui, o presbítero Paulo, e também falamos também sobre alguns enganos que por vezes acontecem. E as pessoas, quando se fala de departamentos de igreja, isso é importante a gente ressaltar. A pessoa imagina, será que os departamentos estão dividindo a igreja? Na verdade, foi ministrado na aula passada aqui. Os departamentos, na medida em que têm o mesmo espírito, estão na mesma visão, eles são especializações da mesma visão entre diferentes públicos. Então, os departamentos, eles não estão para dividir, eles estão justamente para promover a unidade para diferentes públicos, diferentes faixas etárias, diferentes focos, mas levar e padronizar a mesma visão, então, para todos os públicos. Para isso que existem, então, os departamentos que são verdadeiramente departamentos da igreja e não departamentos individuais dentro de uma igreja. Quando há unidade na igreja, os departamentos são da igreja, são
integrantes do corpo chamado igreja, uma especificação, né, para diferentes públicos, para levar a mesma visão e fortalecer a unidade. Muito bem, chegamos então na lição de hoje, né, que é uma lição que trata sobre os benefícios da unidade. Então vejam, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, nós vamos ler alguns versículos que estão na revista, outros não estão. Então, se você estiver com a sua Bíblia, seria importante você abrir a sua Bíblia também e nos acompanhar, embora os versículos que estão escritos na revista são Bíblia, mas a gente acaba lendo na revista, mas hoje nós vamos ler alguns versículos que não estão expressos na revista. Então nós pedimos que você que está nos acompanhando, que tenha a sua Bíblia juntamente consigo, para ler estas preciosidades conosco. Muito bem, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo escreve assim: quanto mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede no mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Então vejam, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando. O primeiro benefício que a unidade traz, que nós então aqui mencionamos nesta lição. Quando nós somos de um mesmo parecer, se vive em paz entre os integrantes da igreja, o Deus de amor e de paz estará convosco. Então vejam, Deus age na unidade. Deus age na unidade. Quando uma igreja está separada, quando uma igreja possui barreiras, é como se estivesse lá um sistema hidráulico, os irmãos aí que são da área da construção civil, sabe como é que funciona um sistema hidráulico. Esse sistema hidráulico ele tem conexões, ele vai se propagando para levar a água. Então vejam só, meus irmãos, a igreja ela possui muitos membros, ela possui muitas atividades, e a vida de Deus, assim, vamos fazer uma comparação, estamos falando aqui de um corpo, assim como no nosso corpo nós temos um sistema sanguíneo, nós temos um sistema linfático que está em todo o nosso corpo, nós temos um sistema nervoso que está em todo o nosso corpo. Então vejam, nesse sistema existem conexões, porque isso é um sistema, isso é um corpo. Se há uma interrupção em uma porção desse sistema, há um dano naquilo que está além daquele sistema. Hoje existe muito conhecido, a sigla terrível, chamada AVC, acidente vascular cerebral. O que é um AVC? AVC é justamente isso. Existe o AVC isquêmico e existe o AVC hemorrágico, ou seja, aquele canal que está lá no cérebro, o sangue está correndo por ele, está indo. Embora, obviamente, que há setores do cérebro que tem uma outra forma de irrigação, não é exatamente o vaso sanguíneo que entra nele, mas existe um fator de pressão que faz com que os elementos do sangue prossigam. Mas existem vasos sanguíneos, então, que estão na volta do cérebro, que são responsáveis por irrigar aquele cérebro. Agora vejam só, se em algum daqueles pontos houver uma obstrução, há uma obstrução, aquele sistema chegou, aquele sangue chegou ali, mas ele não passa, porque aqui há uma obstrução. Aqui há uma obstrução. Então vejam, ou uma interrupção, aqui aquele sangue que veio querendo passar, aqui aquele canal não existe mais. Aqui existe uma obstrução.
E aí, se simplesmente o sangue para aqui e não vai, né, o que está ali adiante queria receber este sangue não recebe. E essa parte aqui vai morrer. Se for hemorrágico, além de o sangue não chegar aqui, ele vai estourar para fora do vaso sanguíneo e vai provocar uma hemorragia aqui nessa região. Então vejam, isto é o corpo humano. O corpo humano depende de que todo o seu sistema funcione adequadamente. Se isto não acontecer, vai acontecer morte. Aquela vida que está fluindo, ela vai parar de fluir. Então veja, irmãos, isto é uma colocação prática. Nós estamos falando aqui de uma teoria, né, de como se diz ainda no popular, né, um achômetro. Não, isso aí é prática. Quantas vezes que Deus quer agir no meio da igreja, mas a falta de unidade faz com que aquela ação do Espírito Santo está se propagando, chegue em alguém, e naquela pessoa aquilo ali parece que é um baque. Se é uma liderança ainda, aquela interrupção é maior ainda, porque o impacto daquela peça estragada, daquela obstrução no sistema, ele é mais fundamental para o funcionamento do sistema. Então vejo quanta coisa que Deus quer fazer, Ele não consegue fazer. Por quê? Porque não há unidade. Aquela ação de Deus está agindo na igreja, mas chega em algum lugar, em algum ponto, e aquilo ali não existe continuidade naquilo. Chega em algum ponto, e aquela conexão que existia não existe mais. Agora, quando todos estão no mesmo parecer, quando todos estão em paz, a Bíblia nos mostra que o Deus de amor e de paz estará convosco. A vida de Deus, o fluir de Deus vai acontecer naquele corpo. Estão todos orando, estão todos jejuando, estão todos no mesmo propósito, na mesma visão. Aquela ação de Deus que surge em algum ponto daquele corpo, aquela vida de Deus, ela se propaga rapidamente por todos os sentidos. E aquela vida chega em todas as partes do corpo. Então, que coisa linda é este resultado, é este efeito da unidade. A presença de Deus na vida da igreja. A presença de Deus como primeiro resultado, a manifestação de Deus, a propagação daquilo que Deus quer fazer. O êxito pleno da vontade de Deus, ideal, plena, que Ele quer fazer naquela igreja. Agora vejam só, a divisão, ao contrário, ela vai produzir uma interrupção, porque a divisão, promovida muitas vezes pela soberba ou por outros motivos, ela vai interromper, né? Mas quando existe humildade, quando existe unidade, quando o corpo está todo conectado, aquilo que entra, ele vai se propagar em todo o corpo. E aquela glória de Deus, isso aqui é muito evidente, irmãos. A igreja que está em unidade, está em oração, está em jejum, você entra, o ambiente é um ambiente leve, é um ambiente maravilhoso, é um ambiente de poder, de graça, de unção de Deus. Glória a Deus, porque esse é o primeiro resultado da unidade na igreja. Que Deus tem esta liberdade para agir na sua área, na sua congregação. Que não haja divisões, que não haja murmurações, que não haja pessoas se negando a dar prosseguimento para a visão que Deus tem dado para este ministério. Segundo ponto que traz o benefício trazido pela unidade é o reconhecimento pelo mundo da igreja como amada de Deus. O segundo benefício da unidade. João 17, versículo 23, nos diz a palavra: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.
para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Então, quando há esta ação de Deus, conduzindo a igreja à unidade, nesse aperfeiçoamento da unidade, o que acontece? O mundo começa a enxergar alguma coisa que não tem fora daquele lugar. João capítulo 12, versículo 45. Vamos ler a palavra. Esse versículo aqui não está na nossa revista, mas você pode abrir aí na sua Bíblia. Nos diz assim a palavra. Vou começar a ler a partir do 44. E Jesus clamou dizendo, João 12, 44. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Versículo 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Esta é a palavra de Jesus. Quem via ele, via aquele que tinha enviado ele. Então vejam, quando a Bíblia nos mostra que Jesus mostrando isso, eu neles, Pai, e tu em mim, nesta oração ao Pai. Então Jesus está mostrando um segredo, um mistério que existe na revelação de Deus. Então vejam, Jesus está dizendo o seguinte, tu em mim. Aqui está Jesus. A caneta está fraca aqui, mas vejam, aqui está Jesus. Quando as pessoas olham para Jesus, elas veem que quem está ali é o Pai. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Quando as pessoas olham para Jesus e enxergam ali o Pai, eles enxergam ali o que nós chamamos de unidade. Olhar para Jesus e olhar para o Pai é olhar para a mesma pessoa. Agora Jesus diz o seguinte, Pai, assim como existe essa relação entre nós, eu quero que aconteça uma outra coisa. Que eu esteja neles. Ou seja, que quando alguém olhar para este crente que está aí, ele enxergue nesse crente eu, Jesus. Assim como aquele que olha para mim, Jesus enxerga em mim o Pai. É isso que Jesus está orando para o Pai. Pai, que esta relação, que isso que acontece conosco, aconteça também com a igreja. É isso que eu quero, é isso que eu estou pedindo. As pessoas aqui agora estão olhando para mim, estão vendo o Pai. Mas eu te peço, Pai, que quando eles olhem para a igreja, eles enxerguem a mim, Jesus, na vida deles. Então vejam, se em Jesus estava o Pai, e agora Jesus está dentro da igreja, as pessoas que olham de fora o que está acontecendo, o que elas estão enxergando? Elas estão enxergando Jesus e estão enxergando o Pai dentro da igreja. Não somente a instituição, a igreja como um todo, mas dentro de cada crente como integrante da igreja invisível, da igreja universal. Então vejam, isto é o segundo benefício, o mundo olhando para a igreja. Isso só acontece quando a igreja é aperfeiçoada na unidade. Veja, não estamos falando aqui simplesmente de unidade entre
as pessoas, e não estamos falando simplesmente unidade com Deus, estamos falando em unidade como um todo, ou seja, em primeiro lugar, a unidade da igreja com Deus. Em segundo lugar, uma consequência dessa unidade, que a unidade da igreja é com os demais integrantes da igreja. E aqui nós paramos, é importante ressaltar isto, né? Esta aula está sendo como apoio aos professores que vão ministrar as aulas presenciais. Ressaltar lá na sua área, na sua classe de escola bíblica. Muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem o seguinte, essas pessoas que estão aí pregando santidade, doutrina, elas estão separando a igreja. Porque veja, uma vez veio até mim o que certa pessoa falou, acusando o ministério que prega a santidade, dizendo assim, olha, o fulano, que era parente, de uma irmã que congrega no ministério, morreu sem aceitar Jesus. Ele falava, na verdade eu sei, que essa pessoa aceitou Jesus sim na última hora. Aqueles que estiveram no último momento em que aquela pessoa estava viva, ela fez o sinal de que estava aceitando Jesus e passaram-se algumas horas até a sua partida. Mas aquela pessoa dizia assim, por que ele não aceitou Jesus? Porque havia doutrina ali. Se não tivesse santidade, se não tivesse doutrina, aquela pessoa que faleceu teria aceitado. Mas veja, se a pessoa escuta isso aí, de uma forma superficial, quem sabe até concorda. E aí vai concordar também, por exemplo, com o que o catolicismo fez lá a partir do século III, IV, que foi começar a ficar parecido com o mundo para as pessoas entrarem para a igreja. Para entrarem para a igreja católica, aí dentro daquela ideia, se todo mundo vier para cá, vão ser todo mundo junto, toda unidade. Mas veja, Jesus está falando claramente, Pai, o que eu clamo a Ti, Pai, não é que eles estejam juntos, não é que eles estejam no mesmo prédio, não é que eles estejam na mesma denominação, Pai. O que eu estou pedindo para o Senhor, Pai, por eles, é que eles sejam exatamente o que nós somos, Pai. Que quando as pessoas olham para mim, elas estão vendo o Senhor. E quando as pessoas olham para eles, Pai, o que eu quero, o que eu peço para o Senhor, é que eles enxerguem a mim, que eu esteja neles. Que o Senhor produza esta graça na vida de cada crente. E aqui eu vou parafrasear, que o Senhor produza graça na vida de cada crente do Ministério Restauração, de cada crente do século XXI. Que quando o mundo olhar para eles enxerguem eu na vida deles. Assim como hoje, Pai, o mundo está enxergando o Senhor na minha vida. Quem vê a mim, vê ao Pai, vê aquele que me enviou. Então veja, irmão, o que adianta estar numa igreja, e aí que vem a falácia dessa pessoa que falou esta frase. A falácia, a mentira, o engano. Porque o que adianta alguém olhar para uma pessoa que está numa igreja e não ver Jesus na vida daquela pessoa? O que adianta olhar para alguém que se diz cristão, mas não ver a santidade na vida daquela pessoa? É um engano, é simplesmente uma aparência falsa, mentirosa. Não é isso que Jesus está pedindo. Isso que as pessoas imaginam chama-se eclesiolatria, ou seja, a idolatria da igreja. Se você faz parte da igreja, você então é salvo.
Mas não é isso que Jesus está falando, não é sobre isso que Jesus está orando. O que Jesus está orando aqui é dizendo: Pai, a realidade da unidade, Pai. Aquilo que vai fazer essas pessoas conhecidas no mundo é o fato de olharem para elas e enxergarem que eu estou nelas. Assim como hoje as pessoas que olham para mim enxergam o Senhor. E as minhas obras testificam que o Senhor está comigo, testificam que eu sou teu filho. Aleluia, que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa é nós vermos a essência da palavra. Vejam a natureza de Jesus na vida dos chamados, os faz escolhidos. É a presença de Jesus. Nós não estamos falando aqui que uma pessoa que aceita Jesus ela vai ser perfeita. Não. Perfeita no sentido de não ter fragilidades, não ter erros. Não. A perfeição que Deus está chamando é aquela pessoa que tem a natureza de Deus, e a cada dia ela vai ser mais perfeita. Cada dia, quem é santo, veja, quem é santo, santifique-se mais ainda. Ou seja, se você é santo, você tem mais o que santificar na sua vida. Então, esta palavra nos mostra exatamente o processo que designa uma pessoa como uma pessoa santa. Aquele que verdadeiramente é santo é aquela pessoa que olha para si e ela diz: eu tenho que aperfeiçoar mais, eu tenho que me arrumar mais, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho tanta fragilidade na minha vida que eu tenho que me aproximar mais de Deus ainda. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vemos as nossas imperfeições e mais nós entendemos o quanto precisamos estar próximos de Deus. Então vejam, meus irmãos, esta é a ação da presença de Deus, a ação do Espírito Santo na vida da igreja, consequência da unidade verdadeira. Ou seja, não é somente fazer de conta, estar numa igreja, fazer de conta que está ali, mas não é Jesus. As pessoas olham e não veem Jesus, veem escândalo. Vem pessoas ali brigando, vem pessoas ali buscando, quem sabe até o poder secular, sem que haja realmente um compromisso com Deus. Vem ali pessoas, quem sabe que estão ali simplesmente por algum proveito pessoal, mas não estão com a revelação de Deus na sua vida. Então, quem que as pessoas estão enxergando lá na sua congregação? O que as pessoas do mundo, quem que as pessoas do mundo estão chegando lá na sua igreja? Na nossa vida? Quem está enxergando? Quem as pessoas estão enxergando? Aleluia! Estão enxergando alguém que quer Deus, nas suas imperfeições. Não estou dizendo que as pessoas aqui não podem ter problemas e erros. Não, nós somos frágeis, mas nós estamos em um caminho progressivo, um caminho intenso de aperfeiçoamento pela graça salvadora divina em nossa vida. Cada dia nós queremos mais de Deus e cada dia nós vemos as nossas imperfeições. E mediante a luz de Deus nós vamos corrigindo, nós vamos arrumando, nós vamos sendo transformados de glória em glória, nós vamos sendo mudados, transformados na nossa vida e nos aproximando cada dia mais do alvo que Deus tem colocado para a nossa vida. Vamos então, prosseguindo aqui. Quando o mundo enxerga isso, então veja, o mundo enxerga Deus que está ali, e o mundo também enxerga o cuidado de Deus por aquela igreja. Eu estava lendo um tempo atrás sobre uma pessoa da China, logo que a China abriu um pouquinho as portas,
que começaram a olhar lá o que estava acontecendo dentro da China. E as pessoas imaginavam, então, que não existia mais igreja. Porque esta foi a intenção, e a esposa de Mao Tse-tung, que era membra de um comitê, né, de 3 pessoas que organizou a Revolução Cultural, ela chegou a afirmar isso, que não existia mais o cristianismo na China. Mas quando as pessoas olharam para dentro, o cristianismo tinha se multiplicado, milhões e milhões e milhões de cristãos estavam lá dentro da China, se reunindo em lugares escondidos, distantes do poder opressor do comunismo chinês. Por que cresceu? E aí uma das pessoas que estavam lá disse, olha, as pessoas querem orar pela China. E me chamou a atenção, ele diz assim, orem pela igreja do Ocidente. Porque na igreja da China as pessoas estão vendo Jesus lá. Na igreja da China há transformação. Na igreja da China há mudança, há milagres. E quando o povo chinês, embora oprimido, enxergava aquilo naqueles crentes escondidos, aquelas pessoas diziam, nós queremos ser cristãos também. E aquela igreja que era pequena antes, transformou-se em muitos milhões de pessoas, apesar da opressão e da morte, da tortura de muitos líderes, né, levados a efeito pelo comunismo. Obviamente que não tinham liberdade para agir, tinham que fazer tudo escondido, né, as igrejas nos lares, mas ali estava Deus. E ali estava o povo olhando Deus na vida daquelas pessoas. Que Deus possa produzir isso em nós, no Ministério Restauração, em cada um de nós. Que as pessoas possam olhar para o Ministério Restauração. Oh, meus irmãos, que os políticos possam olhar para o Ministério Restauração. Enxergar que ali está algo de Deus. Ali não está alguém tentando buscar ter uma influência humana, um domínio humano, um domínio secular. Não, ali estão pessoas querendo promover o reino de Deus sobre a terra. Que haja aquela percepção de que algo divino está neste ministério, está lá na sua área, está lá na sua congregação. Oh, glorificado é o nome de Jesus, glorificado é o nome de Jesus. As nossas armas, as armas com as quais lutamos não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, levando cativo todo pensamento a Cristo, destruindo fortalezas, anulando sofismas, anulando coisas que as pessoas montaram na sua mente, coisas completamente erradas sobre o cristianismo, sobre Jesus. Mas quando elas olharem para a igreja, elas vão ser impactadas por aquilo que elas vão enxergar. Vão enxergar Jesus Cristo, a ação de Jesus Cristo por meio do seu Espírito Santo no meio daquela igreja. Então esse é o segundo benefício, é o mundo enxergar Jesus no meio da igreja. Não adianta ter uma igreja onde Jesus não esteja lá, onde Jesus não seja enxergado. Mas quando o mundo enxerga Jesus, opa, alguma coisa está acontecendo, tem diferente. É diferente, tem alguma coisa que é algo que nós precisamos. Obviamente que Jesus claramente falou que a igreja seria odiada. Se rejeitaram a ele, iriam rejeitar também a sua igreja. Se fazem o que estão fazendo em lenho verde, farão também no seco. Ou seja, Jesus mostra que vai ter uma reação. Aqueles que rejeitam, eles vão rejeitar. Mas aqueles que querem, aqueles que estão buscando algo de Deus, aqueles que querem Jesus, aqueles que querem a salvação, eles vão olhar e vão dizer, lá está a salvação que eu estou buscando. Terceiro ponto, o bem-estar dos crentes, o terceiro benefício da unidade. Atos 4, versículos 32 e 34, nos diz assim a palavra, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía.
Tudo, porém, lhes era comum, pois nenhum necessitado havia entre eles. Por que não havia nenhum necessitado? Porque todos eram o mesmo corpo. Todos eram a mesma unidade. A necessidade de um se refletia na vida da outra pessoa também. E quando há essa comunicação, o mesmo Espírito Santo, ele vai comunicando as necessidades dos crentes. E veja, irmãos, o mesmo Espírito, ele vai fazendo com que um crente supra a necessidade do outro. Quantas vezes você foi acordado por Deus, quem sabe, para orar por uma pessoa? Quantas vezes Deus tocou no seu coração, tocou no meu coração para ajudar financeiramente alguém? Para dar um presente para alguém específico? Algo que tocou, dar um abraço numa pessoa, e aquele abraço impactou aquela pessoa. A necessidade de cada membro do corpo, ele é comunicado pela vida que está naquele corpo. A vida que está no meu corpo comunica ao meu cérebro a necessidade de alimentar-me, a necessidade de locomoção, a necessidade de contração muscular nos membros que estão sendo demandados naquele momento. Quem sabe lá no intestino, o peristaltismo é ativado quando existe alimento que entra lá e precisa ser trabalhado. Nos membros locomotores, aquela musculatura é ativada porque há uma conexão. O sangue que estava numa parte do corpo, ele vai para outra parte. E ali os vasos sanguíneos, as artérias se dilatam para receber mais sangue. Há uma hiperemia, há um maior aporte de sangue naquele órgão e o outro fica com menos. Porque agora o corpo está dizendo a vida do corpo, a necessidade do corpo, a necessidade de sobrevivência está dizendo, olha, agora tu vai me desculpar, estômago, eu sei que tu está com digestão, mas agora este homem precisa fugir. Agora eu vou ter que mandar mais sangue lá para os membros locomotores. Obviamente que por isso não se pode comer antes de um exercício físico, né? Vai dar problemas digestivos, vai dar problemas em virtude desta mobilização do corpo sobre a necessidade de um ponto em detrimento da necessidade do outro. Então vejo, o nosso corpo está sempre trabalhando. Quem é que precisa de mais sangue? Quem é que precisa de mais alimento? Olha só, dá todo o corpo agora em fraqueza, vamos fazer com que mais alimento seja ingerido por este corpo. Esta necessidade que a vida faz com que uma parte do corpo sinta uma necessidade e todo o corpo trabalhe para suprir essa necessidade. Oh, glórias ao nome de Jesus. Veja, meus irmãos, o sistema digestivo, ele diminui a necessidade do seu trabalho para que uma pessoa que precisa correr, corra, e mais sangue esteja nos seus músculos das pernas. E o sistema digestivo não reclama. Ele trabalha menos, quem sabe vai dar uma indisposição, mas ele não grita, olha só, eu tive que parar de funcionar. Porque é corpo também. As pernas são necessárias, elas precisam correr agora. E quando a igreja é um corpo verdadeiro, um crente não consegue ver o outro passando necessidade. Não consegue. Oh, glórias ao nome de Jesus. Alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser realizada. Se eu não tenho condições de ajudar aquela pessoa, eu vou correr para conseguir de alguma forma alguém que ajude. Alguém que tenha essa condição. Se eu tenho, eu vou alcançar aquela condição. Mas a necessidade de uma igreja, a necessidade de um membro do corpo, isso aflige os demais membros. Oh, glórias ao nome de Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos, é quando a vida do corpo transmite
para os membros a necessidade dos demais membros. E todos trabalham para que aquela necessidade seja suprida. Oh, aleluia! Assim era a igreja primitiva. Era o coração e a alma. E nenhum necessitado havia entre eles. Que maravilha é isso! Esta é a unidade do corpo. Quando o Espírito Santo está transitando livremente por aquele corpo, porque há unidade. Oh, aleluia, ação do Espírito Santo, ação poderosa do Espírito Santo. E aí vem os dons de socorro. Os dons de socorro. Deus capacitando pessoas especificamente para levar socorro de uma forma sobrenatural. Estudamos isso na revista Dons do Espírito Santo. Aleluia, que coisa maravilhosa, meus irmãos, é a unidade da igreja. E veja, ninguém fica triste por ajudar outra pessoa, não, aquilo ali é uma alegria. Aquilo ali é uma alegria. Meus irmãos, quando nós ajudamos alguém movidos pelo Espírito Santo, nós até esquecemos que ajudamos aquela pessoa. Até esquecemos que ajudamos uma outra igreja, de um outro local distante. A gente ajuda com aquele valor, com aquela alegria, depois a gente até esquece. Por que a gente esquece, irmãos? Por dois motivos. Porque nós fizemos por uma ação do Espírito Santo. E o segundo motivo é que aquilo com o que nós ajudamos não nos faz falta. Porque nós somos recompensados, nós somos acrescidos pela bênção de Deus e aquilo não nos faz falta. Quando realmente há uma ação do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia, que coisa preciosa, irmãos, esta unidade, esta liberdade de ação do Espírito Santo, essa liberdade poderosa, que é tornada possível mediante a unidade. O quarto ponto é a consequência, benefício da unidade, a simpatia do povo não crente, com a consequente salvação de almas. Diz a palavra lá em Atos capítulo 2, versículos 44 a 47, todos os que creram estavam juntos. Os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas necessidades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Veja, não era uma coisa aleatória. Nós estamos falando aqui de um aproveitador. Veja, meus irmãos, um aproveitador, uma pessoa insincera, uma pessoa que está ali para fazer, como se diz aí na linguagem popular, trampa. Não. É a medida que alguém realmente tem necessidade. Quando o Espírito Santo está se movendo, irmãos, o Espírito Santo conhece a necessidade. E ele sabe aquilo que não é necessidade. O Espírito Santo sabe a pessoa, irmão, que está ali porque é um mau administrador, quem sabe é uma pessoa gananciosa, uma pessoa que está colhendo frutos da sua própria desonestidade. Essa pessoa, irmãos, ela vai sofrer. Ela vai sofrer por quê? Porque não é uma necessidade real. O Espírito Santo não vai mover uma outra pessoa para ajudar ela. E muitas vezes é esta pessoa que se torna uma murmuradora, acusando todo mundo, falta de amor, não estou sendo ajudado. Mas o que você está fazendo para Deus? O que esta pessoa murmuradora está fazendo para Deus? Qual é a sua posição em relação a Deus? Se ela não está sendo ajudada, é porque algum motivo o Espírito Santo não está fluindo para ajudar aquela pessoa. Ou a igreja está com problemas, a igreja não está em unidade. E aí Deus precisa trabalhar na igreja. Ou aquela pessoa especificamente está fora da unidade da igreja. E aí, embora ela tenha necessidade, mas não há uma ação do Espírito nos demais membros da igreja. Por causa da sua desonestidade, por causa da sua semeadura
a semeadura que ela está fazendo, está produzindo aquilo na sua vida. E o Espírito Santo não é responsável. O Espírito Santo não é responsável por aquela situação. E a ação dele não acontece porque aquilo ali não é uma necessidade real, mas é o fruto de uma colheita, de uma semente má que foi semeada. Agora vejam, quando há uma necessidade verdadeira, as pessoas vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E olhem só agora, contando com a simpatia de todo o povo. Contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olhem só, meus irmãos, o povo olhava aquilo, as necessidades sendo supridas, e aquilo ali trazia simpatia. Que coisa linda, singeleza. Às vezes nós vemos a igreja verdadeira é o lugar mais lindo da terra. Nós vemos uma pessoa que ganha muito dinheiro, empresários extremamente bem-sucedidos, estão sentados ao lado de pessoas simples, de operários, de servidores públicos, de pensionistas, estão todos juntos. Aleluia! E ninguém tem necessidades, ninguém passa fome, ninguém passa frio, ninguém está sem casa. Oh, que coisa linda quando vemos nesses desastres naturais a igreja se mobilizando, aquela mobilização geral da igreja, cada um faz alguma coisinha. Até presente para as crianças, né? Foram lá pessoas e deram presentinhos. Ninguém sentiu necessidade, ninguém passou fome, ninguém passou frio, ninguém ficou sem teto. Oh, que coisa maravilhosa isto! E aí o povo olhava aquilo e ficava cheio de simpatia. E aí, diz a palavra, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A unidade faz isso, porque onde há unidade, a vida do Espírito Santo está correndo em todo o corpo, em todos os vasos sanguíneos, em todas as áreas, em todos os membros. A vida de Deus, pela ação do Espírito Santo, está correndo, está se propagando, está se espalhando por todo aquele corpo. A quinta consequência, o quinto benefício da unidade. Então veja, primeiro, a presença de Deus. Segundo, o reconhecimento pelo mundo da igreja como amada de Deus. Terceiro, o bem-estar dos crentes. Ninguém tem necessidades, todas as necessidades são supridas, porque o Espírito Santo move os membros para suprir aquelas necessidades, uns dos outros. Quarto, a simpatia do povo não crente. Quando vê isso aí, meu Deus do céu, qual é o motorzinho que faz esse negócio funcionar? É um motorzinho chamado vida do Espírito Santo na vida da igreja. Oh, glórias ao nome de Jesus. Que coisa linda, irmão. É quando nós vemos um crente se angustiando pela luta do outro crente. Mas qual que tem a ver? Não é parente, é mais do que parente, é uma unidade. Vamos orar, irmãos, vamos lutar, vamos estar juntos com aquele irmão que está passando necessidade. Aleluia, isso é consequência da unidade promovida pelo Espírito Santo. A unidade do Espírito que se prolonga por meio da unidade da alma. E aí, o quarto é a simpatia do povo, de todo o povo. E o acréscimo, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E o quinto benefício qual é? A igreja se torna inabalável na doutrina e produz o seu próprio crescimento. Efésios capítulo 4, versículos 13 a 16, diz assim a palavra:
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então vejam só, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Existe uma medida que Deus quer que nós cheguemos nela. Que medida é essa? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o tamanho da intensidade de comunhão que Deus quer dar a mim, que Deus quer dar a você? Qual é o tamanho disso? Quem é que chegou no máximo de santidade? Quem é que chegou no máximo de poder? Quem é que chegou no máximo de unção? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Até que nível de santidade Deus quer levar o Ministério da Restauração? Até que nível de tamanho, de número de membros, de número de templos? Estamos aí com mais de 600 templos. 20 anos. Até onde Deus quer nos levar? Até que número de membros Deus quer levar o Ministério da Restauração? Até a plenitude, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é a estatura da plenitude de Cristo? Ou seja, aquilo que Jesus tem programado de ser tudo o que Ele quer. Existe uma estatura da plenitude, quando tudo que Deus quer, tudo que o projeto de Deus previa acontece, ali é o limite. É a medida da estatura, da plenitude, quando tudo que era o projeto de Deus está pleno. Mas qual é essa medida? Oh, aleluia! É algo que Deus sabe, que Deus conhece e que Deus quer que nós atinjamos. Então vejam, o grande alvo da liderança da igreja organizada é o de levar a igreja à unidade da fé. E ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. Então vejam, alguém pode pensar assim, mas por que se prega tanta doutrina? Por que se prega tanto palavra? Por quê? Qual o motivo? Qual o motivo prático? Aquelas pessoas pragmáticas, né, que querem saber o motivo visível, aquilo que é material, aquilo que é palpável. Perguntou, por que a gente não prega aí doutrina da prosperidade? Dizendo para as pessoas, aqui é a igreja do 1 milhão. Se você vier para cá, vai ficar rico. Por que não se prega essa doutrina que chama tanta gente? A doutrina das facilidades, a doutrina do pragmatismo. Se você vier aqui fazer tal coisa, não importa o resto. Não importa o resto. Não, fica tranquilo. Esse negócio aí de santidade, isso é bobagem. Isso não tem nada a ver com a nossa realidade. Esse povo aí não sabe o que está fazendo. Nós temos que pregar o que o povo quer, o que o povo gosta para encher a igreja.
Tem pessoas que falam isso. E quem sabe muitos estão confusos com esta mensagem. Pensando, será que esta mensagem não é verdadeira? Será que depois de 20 anos de Ministério Restauração a gente não tem que fazer umas adaptaçõezinhas aí para encher mais, para ser mais rápido? Será que a gente não tem que fazer aí, um processo de inchamento da igreja? Olha só a outra igreja lá, tudo fácil ali, a igreja cheia. Mas o que a Bíblia está nos mostrando aqui, meus irmãos? Nós temos que chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O Verbo que se fez carne habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta verdade que nós precisamos mostrar, que nós precisamos viver, pregar, buscar, anelar. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra aqui nesta passagem bíblica. Porque seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Seguindo a verdade em amor. Nós precisamos conhecer a verdade. Nós não estamos falando aqui em pragmatismo, em conveniência humana. Não estamos falando aqui em conveniência da carne humana, da vaidade humana. Nós estamos falando aqui em verdade. Nós estamos falando aqui em seguir a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade que nós precisamos descobrir, que nós precisamos buscar, que nós precisamos nos aprofundar e seguir ela em amor. Isso vai produzir em nós crescimento, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É por isso que pregamos santidade, é por isso que pregamos doutrina. Não estamos interessados em conveniências humanas, em falatórios fúteis, mercadológicos, de facilidades, não. Não somos nós que vamos produzir crescimento da igreja. Não é pastor Humberto, não é a mesa diretora que vai produzir o crescimento da igreja, que vai produzir o crescimento é a verdade que nós estamos buscando. É Cristo que estamos buscando. É a vida de Cristo no meio desta igreja. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. A função da liderança é levar o conhecimento de Cristo, o conhecimento da verdade. E esse conhecimento vai começar agora a se espalhar pelo corpo, a produzir vida em todo o corpo, a produzir saúde em todo o corpo, e a gente não está enxergando nada acontecendo. Mas daqui a pouco aquele corpo começa a ficar saudável, forte, sistema imunológico forte, sistema nervoso forte, saudável, sistema musculoesquelético forte, saudável, sistema digestivo funcionando perfeitamente. Daqui a pouco aquele corpo começa agora a produzir crescimento, juntas medulas começam agora a refletir a vida que está naquele corpo, e aquele corpo começa a crescer, ele mesmo produz o crescimento, não é alguém puxando o braço, puxando o outro braço, puxando o cabelo, não, é o corpo mesmo que está com vida, que está com saúde, produz o seu crescimento, e daqui a pouco a gente começa a ver aquele corpo crescendo, 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 crescendo. Quem é que está produzindo crescimento? Não sei, aquele corpo está crescendo. Não é um pastor, não é a mesa diretora, é o corpo que está crescendo. Porque a liderança levou o conhecimento de Cristo, levou a vida, levou a saúde para aquele corpo. Aleluia. E esse é o alvo da liderança da igreja, de levar a igreja à unidade da fé. E é como o verdadeiro corpo de Cristo encontrar-se bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte.
e efetuar o seu próprio crescimento, teu corpo saudável, forte, crescendo. Aleluia! Vejam só, meus irmãos, este é o grande alvo da liderança da igreja organizada, levar a igreja à unidade. A unidade da fé, a unidade do Espírito, a unidade da palavra, a unidade da oração, no jejum, a ação do Espírito Santo sendo plena na igreja. O segundo ponto é a dimensão da igreja a ser buscada. Qual é a dimensão? É a medida da estatura de Cristo. Gálatas, capítulo 4, e versículo 19, nos diz assim a palavra: meus filhos, vou ler a partir do versículo 18, é bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O apóstolo Paulo, qual era a grande luta dele? Qual era a grande guerra? Era formar Cristo nas pessoas. Não era dizer assim, vamos fazer um jeitinho aí para as pessoas, para encher a igreja aqui, vamos ver aqui o perfil das pessoas, que as pessoas gostam, né? Que nem no supermercado. Vamos ver aqui o supermercado, o que as pessoas gostam de comprar. Qual é a musiquinha que eles gostam de ouvir, de música de fundo no supermercado. Vamos ver, para comprar bastante. Não é isso. Igreja não é mercado. Igreja não é negócio. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é ação de Deus, é ação do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, a grande luta dele era levar as pessoas a crescerem em Cristo. Era levar as pessoas ao ponto de Cristo ser formado nelas. De as pessoas olharem e a oração de Jesus estar cumprida na vida daquelas pessoas. As pessoas olharem aqueles crentes e verem assim, aí está Jesus. E aí quando eles enxergam Jesus na vida das pessoas, eles enxergam também o Pai, porque o Pai está em Jesus. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11, diz assim a palavra: a grande luta do apóstolo Paulo, o grande esforço do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 3, versículo 11, nos diz assim a palavra: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo dizia, nossa luta é que ninguém coloque outro fundamento. Ninguém coloca o fundamento além daquele que é a essência. O que nós queremos é Cristo, é a palavra, é a verdade. Nós precisamos fazer com que o mundo olhe para a igreja e enxergue Cristo dentro da igreja. Era a grande luta, porque o que Paulo queria? O apóstolo Paulo queria que aqueles crentes crescessem, que aquela igreja crescesse à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é esse tamanho que Deus quer? Deus sabe. Atos 18, versículos 5 e 6, depois 9 a 11, nos diz a palavra: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali, em vez de ir embora, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus.
Deus olha para aquela igreja, Deus olha para aquela cidade e diz assim: o tamanho que eu tenho projetado para esta igreja não chegou ainda. Não está ainda na plenitude. Paulo, fica aí, eu tenho povo nessa cidade. Tu vais ficar aí até que atinjamos exatamente o que a gente precisa. Aquilo que está no meu plano, aquilo que está no meu projeto. A Bíblia nos aponta um caminho a seguir, um alvo a alcançar na busca deste tamanho que Deus tem estabelecido. Mas este alvo, este tamanho, só Deus conhece. Façamos como Abraão, que saiu com o alvo de chegar a uma terra que seria sua, sem saber, contudo, onde ela estava, mas estando certo de que, ao lá chegar, Deus lhe faria saber. Obedeçamos e busquemos a unidade da igreja, preservando a unidade do Espírito e promovendo a unidade de uma só alma, até que o corpo passe a produzir o seu próprio crescimento. Não queremos mais do que a estatura que Deus tem projetado para nós, a plenitude da estatura, mas também não podemos nos conformar em alcançar menos do que isso. Enquanto não tivermos alcançado, nós vamos lutar, nós vamos prosseguir. Nós precisamos alcançar. Deus tem programado, nós precisamos atingir aquilo que Deus tem para nós. Agora, quais são os passos essenciais do líder para que alcance a unidade e a estatura do crescimento estabelecido por Deus? Primeiramente, ele, o próprio líder, precisa ser uma só alma e um só espírito com a sua liderança e seus pares. Então, como é que ele vai pregar, o líder, pregar a unidade para a igreja, se ele não é uma unidade? Primeiro lugar com Deus, segundo lugar com a sua liderança. Isso aí é hipocrisia. É uma mentira, ele está mentindo para ele mesmo e está mentindo também para a igreja. Se ele não é uma unidade com Deus e uma unidade com a sua liderança, como é que ele vai pregar falsamente para a sua igreja ser uma unidade com ele? Não vai ser uma unidade verdadeira, vai ser simplesmente, essa pessoa vai ser um dominador. Não vai ser um exemplo para o rebanho, como Pedro estabelece na sua epístola. Ele vai ser um dominador. E um dominador não produz o crescimento do corpo. O corpo não vai crescer se um dominador estiver, vamos aqui fazer uma ilustração, puxando o braço aqui, puxando o outro ali, puxando o cabelo e puxando a orelha. Não, não é assim que o crescimento acontece. O crescimento acontece. Não é quando o dominador está puxando de lá para cá e forçando, não. É quando alguém que é exemplo do rebanho, que está em unidade, unidade com Deus, unidade de espírito, unidade com a sua liderança, essa pessoa vai fazer também com que a igreja esteja também nessa unidade com o corpo. Não uma unidade somente com ele, uma unidade com o corpo. E quando esta igreja estiver em unidade com o corpo, este corpo vai produzir o seu próprio crescimento. Primeiro, o líder tem que saber como é que está ele na sua unidade com Deus e com a liderança da igreja. E com seus pares, não somente com a liderança, mas também com seus pares, aqueles que estão juntamente com ele. Segundo momento, vai levar o rebanho que está sob os seus cuidados a ser uma só alma e um só espírito, tanto internamente, em relação a si próprios, em relação à sua congregação, como também em relação ao corpo de Cristo formado por toda a igreja organizada em que serve. Não somente na sua congregação, estou aqui na minha congregação, aqui é meu esconderijo, não, mas com todo o corpo, com todas as áreas, todas as congregações. Um corpo. Quando a igreja for assim, ela vai produzir seu próprio crescimento. Conclusão: a igreja verdadeira é o canal de Deus para a sua manifestação à humanidade. No entanto, é imprescindível que esteja em unidade para que esta ação divina nela tenha curso, aconteça. Neste paralelismo, verificamos que num sistema de condutas, qualquer obstrução impedirá a água de fluir e atingir seu objetivo. Semelhantemente, ocorre no mundo espiritual. Deus quer se manifestar na igreja de forma abundante e poderosa, mas muitas vezes
Seu Espírito Santo não encontra liberdade para fluir por meio de seus vasos. A falta de unidade de espírito, principalmente, mas também a falta de unidade de alma, tem sido grandes causas do bloqueio da ação divina no meio da igreja. Quando todos entenderem isso e lutarem pela plena unidade na igreja, veremos uma manifestação extraordinária do Espírito Santo como nunca antes. Não vai ser o homem fazendo esticamentos, não. Vai ser o Espírito Santo produzindo um crescimento, o corpo crescendo, porque tem vida. Que Deus nos conduza neste caminho de vitória. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, te damos graças por essa escola bíblica, pela tua presença, Senhor, pela tua palavra. Pedimos agora a tua bênção sobre a vida de cada irmão, a vida de cada irmã. Estende as tuas mãos poderosas, Senhor, venha produzir cada dia mais vida nos teus filhos, Senhor. Vida abundante, e que esta vida, Senhor, venha produzir unidade de cada membro do ministério, de cada pessoa que está nos acompanhando. Com o teu corpo, Senhor, com a igreja organizada, Senhor, com aquilo que o Senhor tem estabelecido, que venhamos atingir a plenitude do crescimento, a plenitude, Senhor, na estatura daquilo que o Senhor tem projetado para nós, para a nossa vida, para este ministério. É no nome de Jesus, teu Filho, que clamamos a Ti, te damos graças por tudo. Amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Guardado em teu poder.